Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje meu convidado é o advogado especializado em direito imobiliário, Antony Lima. Nosso assunto, o mercado imobiliário de Alagoas, que mesmo em meio à pandemia da Covid-19 está superaquecido. Portanto, vamos falar sobre o Salão do Imóvel e, claro, sobre as dicas ao consumidor para ele fazer um bom negócio ao comprar ou financiar a casa própria, um sonho de todas as famílias. Doutor Antony, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e comecemos justamente por essa surpresa, né, de um mercado imobiliário em plena pandemia estar superaquecido. Que fatores o senhor considera mais importantes para essa alta nas vendas de imóveis? E obrigada. Olá, Gorete. Eu que agradeço esse convite. É sempre um prazer estar ao seu lado para trazer, e sempre em debates, esses temas voltados à habitação, tanto aqui de Alagoas como de forma geral no Brasil. E realmente é surpreendente esse crescimento, vamos assim dizer, na área imobiliária. E isso nós identificamos que vem se tornando comum face à questão das iniciativas voltadas às taxas de juros do mercado. Então, como hoje a taxa de juros ela está bastante atrativa, aí, claro, isso repercute no mercado, que faz com que aquele desejo da casa própria possivelmente venha a se tornar uma realidade. Sabemos que a casa própria é o sonho de todo brasileiro. Todo brasileiro necessita e quer ter seu imóvel próprio. Ele quer sair do aluguel, né? Ele quer levar sua família a um bem-estar e a um conforto maior. Então, quando se vê a possibilidade da concretização desse sonho, através mesmo de um financiamento imobiliário, é a oportunidade que ele visualiza e que ele corre atrás para tentar concretizar esse sonho. É o momento, então, de se investir no imóvel, eh, investindo no mercado, ou comprando para o seu uso, doutor Antony? Eu Uma diria que é taxa um Selic a momento. 2%, quer dizer, nunca a gente teve um índice tão baixo, né, ultimamente. Verdade. Realmente a taxa Selic ela baixou muito e, consequentemente a isso, vem a diminuição na taxa de juros do financiamento habitacional. Né? Nós chegamos, eu acredito que agora você vai lembrar, que nós chegamos a patamar de taxa de juros de 12% ao ano. E aí ele foi gradativamente, né, decrescendo a chegar hoje a 6,25%. Então, eu acredito que é um momento que o propenso mutuário, aquele que realmente deseja ter o seu imóvel, ele tem que analisar muito, não só o cenário voltado para a taxa de juros, como o seu orçamento familiar. Então, é o momento dele sentar juntamente com a sua família, analisar os seus rendimentos orçamentários e financeiros, né, e colocar na ponta do lápis se ele realmente vai ter aquela condição de ingressar no financiamento habitacional. E por que dizemos isso? Porque o financiamento habitacional é um financiamento voltado de 20 a 30 anos. Além disso, a prestação ela não é composta só a amortização e juros. Geralmente ela vem acompanhada também do seguro, ela vem acompanhada também por uma taxa de administração. Então, todos esses valores têm que ser englobados na conta. E também em relação à questão do prazo a ser financiado. Ora, se por um acaso esse consumidor tem alguma reserva financeira e ele possa dar essa reserva toda de entrada, o valor a ser financiado ele será menor. E com isso, ele vai até, quem sabe, pagar esse financiamento num prazo mais reduzido e, consequentemente, ele vai pagar um juros menor para a instituição bancária. Então, é um momento ótimo para o mercado, sem sombra de dúvida, agora é um momento também de cautela para quem deseja adquirir esse financiamento. Ele tem que verificar a sua situação orçamentária familiar para que a mesma seja adequada àquele financiamento.
Em momentos como estamos vivendo, de instabilidade econômica, realmente é preciso verificar muito e a médio e a longo prazo, ter essa visão de como pode estar no futuro, né, doutor Antony? Agora, por exemplo, alugar ou comprar, investir para alugar ou investir no mercado financeiro. Se a gente for fazer um paralelo entre o melhor investimento, imóvel, pode-se dizer que ainda é o melhor investimento? O imóvel, ele sempre foi, assim, em tese, um bom investimento. Só que a rentabilidade dele é durante longo prazo. E quando, se por um acaso, o consumidor necessitar vender esse imóvel, ele não tem uma liquidez imediata. Então, aquele que tem um valor monetário, aí pensa, ele fica dividido, vamos assim dizer, entre fazer um aluguel ou comprar um imóvel ou fazer a sua aplicação na bolsa, ele tem que fazer um estudo mercadológico muito grande. Porque, por exemplo, o índice de reajuste de aluguéis, ele não sofreu tanto assim, o reajuste. Até pelo contrário, né? Agora, durante a pandemia, muitos aluguéis tiveram os seus valores reduzidos, mas passando a pandemia, ele já está voltando ao seu eixo de normalidade. Então, muitas vezes, o consumidor prefere realmente alugar um imóvel mais barato, com aquela diferença do valor do imóvel para o valor de uma prestação, ele fazer uma aplicação financeira que lhe traga alguma rentabilidade, e com isso, possivelmente, ele consiga comprar um imóvel à vista. E aí você foge daquela normalidade na maioria do brasileiro, que é fazer a compra do seu imóvel via financiamento imobiliário, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada. E isso sem contar que, para que uma pessoa faça determinada ação desse tipo, ele tem que ter uma segurança no seu negócio, no seu emprego muito grande, uma estabilidade, por exemplo. Porque aquele que não tem uma estabilidade, não tem uma garantia de emprego, né, realizada, concreta, possivelmente, talvez, ele não consiga fazer isso. Porque ele vive a instabilidade do mercado, né, o mercado de emprego. Até porque, se a gente for fazer um histórico, houve um aumento no desemprego. E se você parte para um financiamento habitacional, por exemplo, sem uma garantia, sem um lastro financeiro, talvez você não consiga honrar o seu financiamento e até mesmo venha a perder o seu imóvel. Porque uma das Prejuízo causas... e frustração, não é? Ao mesmo tempo, exatamente. Porque uma das causas de perda do imóvel é o atraso no pagamento das parcelas do financiamento. E nós observamos constantemente isso, que uma das causas, quando se perde o emprego, o primeiro ponto a ser afetado é a prestação. Ele deixa de pagar a prestação, porque ele prefere estar, obviamente, colocando o alimento na sua residência, arcando com seus medicamentos e em detrimento da sua prestação. Agora, quando se trata de um programa ligado ao Minha Casa Minha Vida, ele está amparado por um seguro, que é justamente o seguro do caso de desemprego. E aí nem todos, infelizmente, nem todos fazem os seus contratos via Minha Casa Minha Vida. E aí, infelizmente, vem a perder o seu imóvel. Professor, o senhor falou em financiamento imobiliário. Quais as mudanças nos contratos novos e antigos? Há mudanças? Tá, olha, a partir dessa nova medida que vai entrar em vigor agora no dia 22 de outubro, né, primeiro, houve redução da taxa de juros. Então, a taxa de juros que encontrava-se no patamar de 8%, 9%, ela caiu para 6,25%. Além disso, vai ter um prazo de carência, aquele prazo inicial para você começar a pagar o seu financiamento. E é um prazo de 6 meses para você iniciar a pagar a sua prestação do financiamento. Com isso, né, não significa dizer que você não vai pagar nada durante esses 6 meses. Pelo contrário, você vai ter que pagar, no mínimo, o seguro alinhado àquele contrato, atrelado àquele contrato, e você vai pagar também a taxa da administração. O que você não paga, o consumidor não irá pagar, é a prestação, que é composta de juros e da amortização. Em contrapartida a isso, nós temos também a questão
de uma pausa, que era a pausa do financiamento habitacional, quando veio a questão da pandemia, o governo federal instituiu a suspensão no pagamento das prestações. Então, essa suspensão ela transferia para o saldo devedor aquelas parcelas. Então, começou inicialmente com 60, depois 120, até 180 parcelas. Então, teve um mutuário que fez essa condição, e aí também, na época, e até então, nosso conselho é que isso realmente poderia ser feito, ótimo, mas desde que fosse para aquelas pessoas que realmente necessitassem daquele procedimento. Ou seja, das pessoas que houve perda nos seus rendimentos, né, que ficou desempregada. Por quê, Glória? Porque a conta virá. E quando se há uma pausa no financiamento, quando se há uma incorporação de prestações que deixaram de ser pagas ao saldo devedor, este saldo devedor geralmente aumenta em 2%. E reflete também um aumento na sua prestação de até 20%. Então, a conta, ela sempre vem de uma forma ou de outra. Além disso, como nova medida, acabou a pausa, no financiamento, e se inseriu a questão do desconto. Esse desconto ele pode partir de 50% até 75% no valor da prestação. E aí também cabe aí uma observação para que as pessoas simplesmente não tomem por ímpeto, né, e partam imediatamente solicitando o desconto. Porque se você solicita um desconto desse sem realmente necessitá-lo, quando a prestação voltar, ela vai voltar na sua integralidade. E possivelmente a questão da diferenciação desse valor que deixou de ser pago será incorporado só ao devedor ou será acrescido de juros. Então, tudo que se trate de financiamento deve ser bem pensado e bem medido, porque com certeza trará consequências no contrato daquele mutuário. Doutor Antony, no tocante a cláusulas abusivas, como identificá-las em contratos? Porque muitas vezes elas se transformam em verdadeiras armadilhas. Isso é verdade. Um defeito do brasileiro é não fazer o preventivo. Muitas vezes se faz o preventivo na área de saúde, mas nunca se pensa no preventivo numa área jurídica. A pessoa, às vezes, vai comprar um terreno, que seja, ele não tem aquele cuidado, ele não tem aquele costume de consultar um advogado, de tentar analisar aquelas cláusulas que são postas para a compra de um simples terreno. Então, imagina que a compra do simples terreno pode, sim, trazer algum problema para aquele consumidor quando ele não interpreta corretamente uma cláusula contratual. Quando ele deixa mais comum um profissional, né? Muito comum numa compra de um terreno, numa compra de um imóvel na planta, é, por exemplo, uma falta de observação do consumidor. É que ele deixa de observar que as parcelas mensais, também as intercaladas e o saldo devedor que será pago no final, eles sofrem reajustes. Muitas vezes, quando ele está diante ali do corretor de imóveis, simplesmente o corretor diz, olha, não se preocupe, senhor, porque a sua parcela irá sofrer um pequeno aumento. Mas não diz qual é o índice que vai gerar esse pequeno aumento. E, geralmente, antes da construção, o índice de correção é o INCC, ou seja, o Índice Nacional do Custo da Construção. Muitas e muitas vezes, na grande maioria dos contratos, né, esse índice é acumulativo. Então, o índice do mês anterior se junta-se com o mês atual e se aplica aquele índice mais alguma correção. E isso não é observado pelo consumidor. As intercaladas, vamos trabalhar em tese, hipótese aqui, que ele tem uma intercalada de R$2.000 ou R$5.000 a cada 6 meses ou a cada ano. Quando ele vai ver, esses 5.000 já está no valor de 7, de 8, de 10. Aí ele se questiona, ele diz, mas nada disso me foi falado, mas estavam na entrelinhas, estavam nas cláusulas contratuais que, infelizmente, não foram devidamente observadas. Então, isso são pontos nodais que, se faz um preventivo correto, se procura uma pessoa especializada na área, o consumidor tem grande possibilidade de ter sucesso na aquisição daquele seu imóvel. Bem, vamos dar
um intervalo, nosso primeiro intervalo aqui no programa, doutor Antony, e voltamos em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Antony Lima, ele que é especializado em direito imobiliário. Doutor Antony, o senhor tocou na figura do corretor no bloco anterior, e eu pergunto, na hora de fechar o negócio, a quem cabe a responsabilidade de pagar a comissão de corretagem? Porque isso às vezes gera alguma dúvida, digamos assim, e algum lado vai sair descontente, né, com essa questão. É verdade, Gorete. Isso é um tema muito, muito polêmico. Inclusive, chegou ao Poder Judiciário, né, e o STJ, há 1 ano, 2 atrás, não me lembro assim ao certo, mas eu acredito que 2 anos atrás, ele tomou e fez uma definição em relação a esse tema. Porque é muito comum as construtoras disponibilizar nos seus standards a corretores de imóveis. Então, eles já fazem a parceria, já está lá o standard pronto, com o imóvel decorado, modelo, padrão, e aí vem o corretor de imóveis, um só não, tem 2, 3, vários corretores ali à disposição para aquele consumidor que deseja fazer seu financiamento, fazer a sua aquisição na casa própria. E aí, começou a se fazer muito aquele questionamento de dizer, olha, de quem é realmente a conta? De quem é a comissão de corretagem? É da construtora? É do consumidor? Então, a princípio, ficou sempre se entendendo de que é o seguinte, que como houve, né, por parte da própria construtora, a disponibilidade do stand, a disponibilidade do consumidor, ela que deveria arcar com essa conta. Afinal, é ela que está vendendo. É diferente das despesas inerentes ao imóvel. Porque uma despesa inerente ao imóvel, como escritura, PBI, registro, isso cabe ao comprador, não ao vendedor. No entanto, começou uma discussão jurídica acerca do tema e o STJ, né, pôs uma pá de cal sobre o mesmo, dizendo o seguinte, olha, se tiver uma cláusula contratual estabelecendo o valor do seguro, da taxa de corretagem, essa taxa de corretagem é obrigatória do consumidor. Agora, por quê? Porque na visão do STJ, estava sendo cumprido ali o princípio do direito da informação contratual. Estava bem claro que o consumidor iria pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil, que seja, e estava devidamente expresso na cláusula contratual a obrigatoriedade dele. Quando o STJ fez esse posicionamento, aí realmente alinhou a questão e hoje não existe mais dúvida. Se o consumidor adentrar, for fazer a sua aquisição e ficar estabelecido no contrato que ele é o responsável pelo pagamento da taxa de corretagem, ele não poderá mais discutir. Então, é um ponto em que, antes de assinar o contrato, o consumidor também tem que ficar atento e prestar atenção se ele vai ser responsável ou não pela taxa de corretagem. Doutor Antony, essa taxa geralmente não é barata, né? É um setor Sim. que tem uma valorização considerável.
nessa questão da taxa de corretagem. E ela varia de tanto a quanto, a depender do valor do imóvel, em termos percentuais. Geralmente ela vai até 5%, né? Ela vai 5% para imóveis urbanos, só que imóvel rural aí já tem uma outra taxa diferenciada, pode chegar a 7%, não sei se até 10%, mas geralmente a taxa de corretagem ela é voltada aí em 5%. Essa é a média no mercado, mas tem também corretores, a depender da negociação, pode chegar a 2,5%, 3%, enfim. E quando acontece uma venda casada, em que o consumidor acerta com a pessoa quem vai comprar, uma troca, uma coisa nesse sentido, como fica essa comissão dessa questão? O corretor vai receber dos dois? Não, aí você está falando então na questão de bens particulares, é isso? Exatamente. A relação se dá entre duas pessoas físicas, não é? Nesse caso, quando se trata de pessoas físicas, também tem que estar, além de estar apalavrado, alinhado através de palavras, tem que estar expressamente consignado quem arcará com a taxa de corretagem. Porque nesse caso, geralmente, é o vendedor. O vendedor contrata um corretor, esse corretor disponibiliza no mercado, ele tem os seus custos operacionais por disponibilizar no mercado a venda daquele imóvel. Então, geralmente, na grande maioria das vezes, quem vai arcar com a taxa é o vendedor e nunca o comprador. Agora, a não ser, salvo engano, que haja um decréscimo no preço e haja um acordo entre as partes, aí talvez o comprador diga, não, eu arco com a taxa do seu corretor. Mas isso seria um acordo entre ambos. Mas o comum, o normal, é quem está vendendo arcar com isso. O senhor falou nos cuidados que se deve ter, tocou aí na questão dos imóveis na planta. E o que dizer dos imóveis usados? Olha, o imóvel usado, muita gente até se aproveita também de leilões para fazer a aquisição dos imóveis usados, né? Quando se trata de imóveis usados, os chamados imóveis de terceiros, é necessário que, primeiro, o consumidor ele visualize essa aquisição. Se ele vai adquirir esse imóvel de terceiro perante o próprio terceiro, o proprietário daquele imóvel que está ali por disposição, né? Ele vá ao local, ele visualize, ele analise a questão de infraestrutura que cerca aquele imóvel, ele converse com outras pessoas, com outros corretores de imóveis, o preço médio do mercado para aquele bem, né? Se ele vai comprar através da instituição bancária, esse imóvel está disponibilizado para a venda direta, pois foi objeto de retomada da instituição bancária, o ponto principal que ele deve observar é se o imóvel está ocupado e se aquele antigo mutuário chegou a ingressar com alguma ação judicial. Por quê? Porque quando o agente financeiro disponibiliza em seu site, né, a venda direta de um imóvel usado, ele deixa lá em letrinhas pequenas que tanto o imóvel está vendido, tanto no imóvel, o imóvel está sendo posto à venda no estado de conservação em que ele se encontra, bem como se ele está ocupado ou não. Então, se a pessoa compra um imóvel sem antes adentrar no mesmo, corre o risco, e eu já vi, particularmente, eu já conversei com pessoas que compraram, adquiriram imóveis de leilão ou na venda direta da própria instituição, e chegou lá, o imóvel estava totalmente detonado. Quando não, aquele antigo mutuário ingressa com uma ação judicial e fica discutindo a validade jurídica, né, daquela execução extrajudicial a qual ele perdeu o imóvel. E aí, se ele tiver entrado com a ação judicial, o mutuário, além da conta de pagar por esse imóvel, além da conta do financiamento, ele vai ter a conta do advogado para entrar com uma ação também contra aquele ex-mutuário. E a depender da ação, já teve casos em que foi anulada essa execução extrajudicial. Aí o problema se torna maior para quem adquiriu. Bem, já é praxe, né, observar se um imóvel ele tem uma exposição maior ao sol nascente ou ao sol poente. Inclusive, a valorização de um imóvel, de um apartamento, por exemplo, na posição nascente, é bem mais valorizada.
O que dizer, qual o melhor horário para o consumidor observar o conforto da sua pretensa nova morada? Seria à tarde, lá para as 4 horas, onde o sol já incidiu bastante sobre o prédio, doutor Antony? Exato. Agora, eu já tive a oportunidade de morar em uma casa poente. E hoje eu moro nascente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se você chegar por volta de 3h30, 4 horas da tarde, realmente é um fogo, né? Então, você vai ver essa diferenciação entre o poente e o nascente. E até mesmo os próprios corretores, eles já estão aptos e eles têm como indicar, dizer, olha, esse imóvel aqui, ele está na posição nascente, ele está na posição poente. Agora, em resposta à sua pergunta, o melhor horário, na minha visão, é entre 3h30 e 4 horas, porque aí você vai sentir realmente o calor existente naquele imóvel. Ótimo. Agora, qual a sua opinião sobre essas iniciativas para vender em massa os estoques, né, de imóveis, como o Salão do Imóvel que está acontecendo, e, nesse sentido, a vantagem que se tem para o consumidor num momento como esse? E o que se deve observar também? Eu observo muito, Gorete, que todo ano nós temos Salão do Imóvel. Todo ano nós temos Salão do Imóvel, todo ano é a mesma afirmação. Este é o melhor momento para você comprar o seu imóvel. Todos afirmam isso, todos querem desovar os seus estoques. Construtores ainda têm estoque alto de imóvel, tá? Que esse, em tese, é um melhor momento por conta de uma taxa de juros, não tenha dúvida, nós estamos com a menor taxa de juros no mercado. O que acontece é que o consumidor não está tão seguro assim da sua estabilidade financeira para fazer a aquisição. Muito embora ele queira, ele tenha o desejo de fazer a aquisição daquele financiamento, daquele imóvel, seja na planta, seja ele já construído ou em fase final, pronto para entrega, mas a insegurança no mercado financeiro, a insegurança orçamentária dele, principalmente em relação à questão de emprego, é tão grande que ele fica nesse receio e fica com o pé atrás. Então, por exemplo, hoje o que é que nós aconselhamos? Isso sempre nós vínhamos aconselhando. Gente, não parte na empolgação. Não compra um imóvel por pura empolgação, por pura entrada no standard, ver que ele está lindo, está maravilhoso, imóveis planejados, e ali naquela hora você já toma de impulso aquela decisão e já assina com a sua família, sem antes fazer um cronograma, sem antes fazer uma expectativa se você vai honrar ou não com aquele compromisso. Então, é muito, muito importante. Vá sim ao feirão, analise as opções que são postas, analise os imóveis que estão sendo ofertados, analise os preços, que eu acredito que realmente o preço hoje ele está um pouco mais, assim, abaixo um pouco do mercado, para poder tomar uma decisão. Com calma, né, doutor Antony? Muita Sempre. Calma nessa hora, como se diz. Sempre. Agora eu pergunto, um parâmetro pode ser utilizado, por exemplo, o fato de a prestação ela ficar nos mesmos patamares ou inferior ao que o consumidor paga no momento de aluguel? Isso poderia ser um parâmetro? Sim, eu acredito que é o melhor parâmetro para você tensionar essa situação, é justamente você verificar quanto hoje você está pagando no aluguel e quanto seria o valor da sua prestação. Lembrando que a prestação apontada, por exemplo, na hora, a pessoa que esteja vendendo esteja dizendo, olha, a sua prestação hoje vai ficar em R$1.000. Lembra-se que, além desses R$1.000, terá, sim, consequentemente, o seguro, que é obrigatório, não tão obrigatório você fazer com aquela mesma instituição bancária. Você pode escolher uma outra instituição bancária e fazer o seu seguro habitacional. Além do seguro habitacional, vai ter também, consequentemente, uma possível taxa de administração. Não são todas as instituições bancárias que colocam a taxa de administração, mas a grande maioria sim. Então, você tem que pesar isso em relação ao valor que você está pagando. E outra, tem que partir para um imóvel que realmente caiba dentro do seu orçamento e de acordo com a sua família. Porque, por exemplo, uma pessoa que é recém-casada não vai necessitar nunca de um 3 quartos.
porque ele vai estar pagando um valor maior, ele vai estar pagando uma taxa de juros, né, incompatível até mesmo com os seus rendimentos, vamos assim dizer. É muito melhor que ele comece com um de 2 quartos e depois ele vá crescendo, à medida que a família vai aumentando. Por quê? Porque aí ele vai trabalhando com a realidade. Doutor Antônio, o senhor deu um exemplo clássico, né, de um casal jovem que não deve ir para um apartamento, digamos assim, de 3 quartos, que é bem mais caro. Mas como fica, por exemplo, quando a família cresce e aí você tem que sair de 2 quartos para 3 quartos e o financiamento ainda está em curso? Como resolver essas situações? Quais são os caminhos? Aí, Gorete, é questão também de ir verificando durante a jornada, né? Ele está vendo que a família está aumentando, ele tem que ir fazendo progressivamente também. O seu orçamento ele vai ter que ir modificando e ele vai ter que ir preocupando em relação a isso. Mas aí o que é que ele pode fazer? Tentar fazer durante essa jornada uma amortização nesse financiamento, ou seja, quitar o financiamento antes dele chegar ao término final. Eu conheço pessoas, até mesmo na minha própria família, que chegaram a quitar o seu financiamento habitacional antes do prazo. E hoje esse casal tem 2 filhos, eles já estão querendo aumentar. Né? Pode-se fazer portabilidade? Desculpa a interrupção. A portabilidade foi perfeita, essa interrupção. A portabilidade ela deve ser feita no momento em que eu contratei um financiamento com uma determinada taxa de juros alta, agora. Então, vamos dizer que eu contratei um financiamento com uma taxa de juros de 10%. Hoje ela está a 6%. Então, é mais aconselhável para essa condição. Porque eu sei que uma taxa de juros de 8%, de 10%, ele vai me despender muito financeiramente. E se eu transformo ela, caindo ela para 6%, eu vou conseguir honrar mais rápido. Agora, não deixa de ser, sim, porque você vai diminuir a taxa de juros, você vai também, possivelmente, conseguir honrar esse seu financiamento em curto espaço de tempo. Nessa questão do espaço que o senhor falou, o caso clássico, por exemplo, um casal jovem também, que é a grande maioria, né, que chega no momento desse a pretender a compra de um imóvel, por exemplo, ter um imóvel pequeno, um quarto-sala ou um apartamento de 2 quartos, e aí qual seria o ideal? Ele vender o imóvel para investir na compra do imóvel maior ou manter esse imóvel e se submeter a um financiamento mais integral do valor que vai custar esse novo imóvel? Eu acredito que a primeira opção seria mais razoável, ele fazer a venda desse imóvel ou até mesmo dar esse imóvel como uma entrada, né? Porque aí o valor a ser financiado vai ser menor. Você tem sempre que pensar em, durante a jornada do financiamento, tentar diminuir o tempo dele. Quanto mais você der de entrada, vai ser melhor. Sim, mas ocorre na relação comercial do imóvel, mesmo que ocorre com os carros, os veículos, porque muitas vezes a concessionária não valoriza a altura do que aquele veículo merece, né? Isso ocorre também no setor imobiliário, na hora de você colocar o imóvel? Ocorre, com certeza é o mesmo parâmetro, é a Quanto mesma por cento, situação. por exemplo, na margem? Olha, geralmente ele pega aí, eu acho que uns 10, 12, até 20% num valor menor. Então, é muito melhor que ele jogue no mercado, disponibilize no mercado a venda desse imóvel para que ele obtenha um valor real, o preço real do mercado dele, e aí ele passa para um novo imóvel. Porque se realmente ele for dar aquele imóvel de entrada na construtora, ele vai perder em média aí de 12% a 15%. Pois é, não vale a pena. Portanto, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo, doutor Antônio. Já estaremos de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar.
Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. Viu o que você fez ontem? O que está acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Antony Lima, ele que é especializado em direito imobiliário, está aqui dando a sua contribuição, tirando as dúvidas nesse universo que é o mercado imobiliário, superaquecido, por incrível que pareça, durante um período de pandemia. Doutor Antony, na questão específica que o senhor colocou aqui em diversas vezes, é a consciência, o bom senso de quem quer adquirir sua casa própria, seu apartamento, seu imóvel, né, ter a noção exata do quanto isso vai significa no seu orçamento familiar. Aí eu pergunto, não tem a condição de pagar o apartamento, a prestação, há a alternativa do distrato. Como se dá esse distrato, em que condições? Eita, é um ponto crítico, né? Distrato de imóveis cresceu muito, né? Em 2017, 2018, né? Por conta da crise no mercado imobiliário. Agora também depois da pandemia, então houve várias demandas em relação ao distrato, né? Houve também a nova legislação em relação ao distrato, então houve várias modificações antes. O que era que você tinha um desconto de até 20% do valor que foi pago pelo consumidor para a construtora. Esse percentual de retenção pela construtora ele pode chegar de 25% mínimo, hoje de 2018 para cá, ele parte de 25% e pode chegar até 50% se o patrimônio for de afetação. Então, é um ponto que quando o mutuário, o consumidor, ele não consegue mais pagar, ele sempre procura aquela construtora e tenta fazer esse distrato. E a grande maioria das construtoras, elas ficam criando barreiras e obstáculos, ficam criando taxas excessivas, colocam também na conta a taxa de corretagem quando ela não está discriminada no mercado, querem descontar 50% do consumidor, quando na verdade o empreendimento não comporta o desconto de 50% e apenas de 25%. Quando é anterior a essa nova legislação, eles querem aplicar a legislação, quando também o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é aplicável a contratos anteriores à realização da lei, né, a eficácia da lei. Quando é relativo a contrato de financiamento imobiliário, não se aplica ao distrato, e aqui por uma razão óbvia. Pois não, Gorete? Não. Por quê? Tá. Pelo seguinte, o contrato de financiamento imobiliário é um contrato de mútuo, de empréstimo. Ou seja, você pega aquele dinheiro com a instituição bancária, a instituição bancária repassa para o adquirente, para o vendedor, né, no caso a construtora ou terceiros, e você deve esse valor à construtora. Então, quando o consumidor deve esse valor à construtora, ele tem que restituí-lo em parcelas mensais, acrescido de juros e correção monetária. É bem diferente de um contrato que você faz direto com a construtora, porque ali você está tratando de um contrato de promessa de compra e venda, e não trata de empréstimo. Não houve um empréstimo repassado para o consumidor, pelo contrário, na grande maioria das vezes, é com o dinheiro do consumidor que as construtoras evoluem a obra, vai até chegar à sua finalização. Então, por isso que há essa diferenciação. E muita gente acredita que, mesmo com a instituição bancária, dá para se fazer distrato. Não dá. Aí ele tem que procurar alternativas, ele tem que procurar opções para tentar realizar esse contrato ou tentar solucionar para ele, como, por exemplo, conforme você falou ainda agora, a portabilidade financeira. É uma, porque ele vai reduzir juros, possivelmente vai reduzir a prestação e talvez ela volte a se enquadrar.
Agora, se efetivamente ele não conseguir pagar de forma alguma, aí infelizmente ele vai vir a perder o imóvel. Mas antes de perder, ele tem que tentar, ele tem que verificar se o imóvel é Minha Casa Minha Vida, porque aí ele tem a suspensão em relação ao seguro que ele já tem, né, que ele pode, enquanto ele estiver desempregado, ele pode tentar também suspender, jogando para o saldo devedor, essa medida das prestações que estão em atraso, lembrando que aí, consequentemente, vai haver uma prestação maior. Então, tudo, quando se trata de financiamento, é um pouco mais delicado, é um pouco mais complicado e tem que ser muito bem analisado. E o que dizer dos contratos de gaveta? Uma armadilha, muitas vezes, né? Porque o que acontece? Os contratos de gaveta, eles sempre existiram e sempre vão existir, Gorete. A pessoa compra um imóvel, inclusive no programa Minha Casa Minha Vida, que é proibido, mas se for fazer uma análise no mercado, muita gente já fez a revenda daquele imóvel. E como é que ele funciona? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Antony compra um imóvel, começa a pagar o financiamento, daqui a pouco vende as chaves para a Gorete desse mesmo financiamento. E não passa isso pela instituição bancária. Em 2000, veio uma lei, a Lei 10.150, que regularizou os contratos de gaveta daquela época, né? Até 99, até o ano de 2000, vamos assim dizer, ela veio a regularizar, nos seus artigos, o contrato de gaveta. Hoje em dia, ainda se pratica? Se pratica. Agora, quais as consequências de um contrato de gaveta? Por exemplo, se você faz no programa Minha Casa Minha Vida, ele não é permitido. Se você faz no antigo programa de arrendamento residencial, ele também não é permitido. E se a instituição financeira identificar essa situação, aquele adquirente vai perder o imóvel. Outro ponto, que se, por exemplo, o consumidor, o terceiro que adquiriu, vier a falecer, ele não vai ser beneficiado pelo seguro imobiliário, né? O seguro habitacional, que prevê morte e invalidez permanente ou danos físicos no imóvel. No entanto, se o titular do imóvel falece, aquele terceiro pode sim ser beneficiado. E aí ele vai ter que entrar em contato com a família, com os familiares, e solicitar que aquela quitação seja realizada, desde que as prestações estejam em dia. O que nós temos visto também? Que, às vezes a pessoa atrasa, ocorre inevitavelmente um sinistro, um falecimento, e por estar em atraso, a seguradora não liquida. Uhum. Outra coisa também, a seguradora se aproveita de determinado fato e diz que aquela doença é pré-existente, quando na grande maioria dos casos não é nem pré-existente, nem tampouco o seguro fez uma análise prévia para a concessão daquele prêmio de seguro. Pois é. Falemos agora sobre a questão do registro do imóvel. É muito comum as pessoas comprarem e, pelo valor do registro, deixar protelar essa providência. O que dizer sobre isso? Estamos nos minutos finais da nossa entrevista, doutor Antony. Infelizmente. Gorete, olha, é um ponto também muito neofrágico, porque é muito caro você escriturar, você tem que pagar o ITBI e você registrar o imóvel. Nós temos, se você for fazer um levantamento, é grande o número de pessoas que não registram seus imóveis, por conta justamente de não ter condição financeira. Se a gente for analisar, isso eu já fiz uma pesquisa aqui mesmo, tá? É em média de 5% a 7% do valor global do imóvel para você fazer escritura e registro e pagar o seu imposto. Então, é uma situação que deveria os cartórios analisarem para facilitar um pouco mais essa aquisição, porque com isso é consequência natural. Você vai haver um número maior de escrituras, você vai ver um número maior de registros, consequentemente a isso, você vai ver um número maior de pagamentos de IPTUs, porque você vai regularizar, inclusive, imóveis que estão lá à margem, que não é conhecido e que não recolhem impostos. Então, realmente, deveria haver um projeto para diminuição desses valores, porque a grande maioria, todos nós, todo mundo reclama. O custo para escrituração e registro é muito alto, ainda, infelizmente.
exorbitante, na verdade, que caberia uma ação conjunta, digamos, política, institucional, para resolver isso, porque esses emolumentos são determinados pelo Tribunal de Justiça, né? Pela Justiça. Exato. E a Prefeitura Exato. tem interesse, quer dizer, o ideal tem interesse de ver a regularização desses imóveis. E o ideal seria que, para todos, conseguir estabelecer valores que possam ser viabilizados pelas pessoas que, na maioria das vezes, já compram esses imóveis com muita dificuldade. Né? Exatamente. E isso facilitaria muito. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitas instituições bancárias já estão colocando no seu financiamento o valor relativo ao registro. Agora, só que você acaba pagando mais também, porque ele é alto, ele vai ser diluído na prestação, então, consequentemente, a prestação também sobe. É uma consequência inevitável, às vezes, para aquele que está querendo adquirir um imóvel. Doutor Antony, infelizmente, eu tenho que comunicar que o nosso tempo chegou ao fim. Lamentavelmente, porque teríamos até mais dúvidas a serem esclarecidas aqui nesse contexto, mas certamente a gente vai ter outra oportunidade. Obrigada e até lá. Até lá, agora eu que agradeço e sinto, porque realmente o tema é muito palpitante e quando você começa a entrar em várias searas dele, você acaba realmente se empolgando e o direito imobiliário corre nas minhas veias. Muito obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez por estar aqui. Sou um soldado, sempre que precisar, pode contar comigo, me chame, estarei presente. Grande abraço. Aquele abraço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa.